Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios das Escrituras, o nome sagrado de Deus. YHWH. Esse nome, revelado nas Escrituras hebraicas, é considerado um dos mais sagrados e misteriosos, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Então prepare-se para uma jornada fascinante pela história, teologia e significado por trás dessas 4 letras sagradas. O que exatamente é YHWH? O termo é conhecido como tetragrama que significa 4 letras. Ele é composto pelas 4 consoantes hebraicas: Yud, Ri, Vav e novamente Ri, lendo da direita para a esquerda. Como no hebraico, temos Yod, e Vav, e. Esse não é um título como Senhor ou Deus, é o nome próprio de Deus. A tradução mais famosa e profunda é Eu sou o que sou, ou Eu sou o existente. Uma declaração poderosa sobre a autoexistência e a eternidade divina. Deus simplesmente é. Ele não foi criado, não depende de nada e sempre existiu. É um conceito que desafia nossa compreensão finita, não é mesmo? Agora, vamos ao primeiro grande mistério: a pronúncia. Por que ninguém sabe ao certo como pronunciar YHWH? A resposta está na profunda reverência que os antigos judeus tinham pelo nome de Deus. Para eles, o nome era tão santo que pronunciá-lo em vão seria uma grave ofensa ao terceiro mandamento. Por isso, ao ler as Escrituras em voz alta, eles substituíam YHWH por outras palavras. A mais comum era Adonai, que significa Senhor. Outra substituição era Elohim, que é uma palavra genérica para Deus. Em alguns casos, eles simplesmente diziam Hashem, que em hebraico significa o nome. Essa prática de evitar a pronúncia foi tão rigorosa que, com o passar dos séculos, a vocalização original se perdeu. As vogais, que não eram escritas no hebraico antigo, foram esquecidas. Hoje temos algumas teorias. A pronúncia mais aceita pelos estudiosos é Yahweh. Outra forma conhecida é Jehovah, ou Jeová em português. Mas como essa forma surgiu? Ela nasceu da combinação das consoantes de YHWH com as vogais de Adonai. Uma prática criada por escribas maçoretas para lembrar o leitor de dizer Adonai, em vez de tentar pronunciar o nome sagrado. Portanto, Jeová é, na verdade, um híbrido, uma construção que provavelmente nunca foi usada na antiguidade. O mistério da pronúncia permanece, um lembrete constante da transcendência e da santidade de Deus. Onde e como esse nome foi revelado? A introdução mais dramática de YHWH acontece no livro de Êxodo, capítulo 3 a Moisés. Fugindo do Egito, pastoreava ovelhas no deserto quando viu algo extraordinário, uma sarça que queimava, mas não era consumida pelo fogo. Curioso, ele se aproximou e foi ali que Deus falou com ele pela primeira vez. Deus o comissionou a libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés, sentindo o peso da tarefa, perguntou: Se eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? A resposta de Deus é uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Ele diz, Eu sou o que sou. E continua, diga aos israelitas, Eu sou me enviou a vocês. Em seguida, ele conecta essa declaração ao tetragrama, dizendo, diga, YHWH, o Deus de seus pais me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Essa revelação na sarça ardente não foi apenas uma apresentação, foi uma declaração de identidade. Eu sou o que sou. Implica uma natureza imutável
eterna e autossuficiente. Deus não é definido por nada nem ninguém. Ele é a própria existência. Essa revelação deu a Moisés e ao povo de Israel a certeza de que o Deus que os chamava era o Ser Absoluto, o Criador de tudo, e que sua presença estaria com eles. Isso nos leva ao profundo significado teológico do nome YHWH. Como vimos, o nome reflete a ideia de que Deus é o ser absoluto e autossuficiente. Ele é a fonte de toda a vida e de toda a existência. Diferente dos deuses pagãos da época, que tinham histórias de origem, nasciam, lutavam e morriam. YHWH simplesmente é YHWH é um Deus de aliança. Ao se revelar com esse nome, ele estava se comprometendo a ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e a cumprir as promessas que fez a eles. Ele é o Deus que age, que liberta, que guia e que sustenta seu povo. O nome YHWH, portanto, carrega uma dualidade poderosa, a transcendência de um Deus que está acima de tudo e a imanência de um Deus que se relaciona de perto com a humanidade, que faz uma aliança e caminha junto com seu povo. Ao longo do Antigo Testamento, vemos YHWH agindo consistentemente com essa identidade, libertando Israel, entregando a lei, guiando-os pelo deserto e estabelecendo-os na terra prometida. Então, como o YHWH se tornou Senhor na maioria das nossas Bíblias, isso tem a ver com a tradução. Por volta do século III a.C., a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, uma versão conhecida como Septuaginta. Essa tradução foi feita para os judeus que viviam fora de Israel e já não falavam hebraico, seguindo a tradição judaica de não pronunciar o nome sagrado. Os tradutores da Septuaginta substituíram YHWH pela palavra grega Kyrios, que significa Senhor. Essa decisão teve um impacto gigantesco. Quando os apóstolos e os primeiros cristãos escreveram o Novo Testamento em grego, eles continuaram essa prática. Eles citavam passagens do Antigo Testamento que continham YHWH usando Kyrios. Por exemplo, quando o Novo Testamento fala de invocar o nome do Senhor, está se referindo a YHWH. Essa prática foi passada para as traduções posteriores da Bíblia, incluindo o latim com a palavra dominas e, eventualmente, para o português com Senhor. É por isso que, ao ler o Antigo Testamento em português, encontramos Senhor escrito em letras maiúsculas ou versalete. Essa é uma forma de indicar que no texto hebraico original, o nome presente é YHWH. É um sinal de respeito que reconhece o nome sagrado, mesmo que não o estejamos pronunciando. O impacto cultural e religioso do nome YHWH é imenso e inegável. Mesmo com todo o mistério e a reverência, esse nome moldou profundamente o judaísmo e o cristianismo. Ele está no centro de liturgias, hinos e orações há milênios. Pense no famoso Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. No original, está escrito. E YHWH é o meu pastor. Essa pequena mudança de perspectiva revela uma relação muito mais pessoal e íntima. Não é apenas um Senhor qualquer, mas o Deus da aliança. O Eu Sou, que cuida de nós. O nome evoca não apenas a majestade e a transcendência divina, mas também a proximidade e a fidelidade de Deus com seu povo. Toda a narrativa bíblica é permeada por essa tensão. Um Deus tão santo que seu nome não pode ser pronunciado e, ao mesmo tempo, um Deus que deseja ser conhecido, que se revela
e que caminha ao lado da humanidade. No cristianismo, essa proximidade atinge seu ápice na figura de Jesus. Os primeiros cristãos aplicaram o título Kyrios, ou Senhor, a Jesus, o que foi uma declaração teológica chocante. Ao chamar Jesus de Senhor, eles estavam atribuindo a ele a identidade e a divindade de YHWH, o Deus do Antigo Testamento. Em conclusão, YHWH é muito mais do que um nome. É um símbolo da relação única entre Deus e a humanidade. Um testamento da sua soberania sobre toda a criação e da sua fidelidade imutável. A reverência que cerca seu uso ao longo da história reflete a santidade de Deus e a forma cuidadosa como ele se revela no tempo e no espaço. O mistério de sua pronúncia e a profundidade de seu significado continuam a ser um campo fértil para a reflexão teológica, convidando cada um de nós a meditar sobre a vastidão, o poder e, ao mesmo tempo, a proximidade da natureza divina. É um nome que nos lembra que Deus é ao mesmo tempo totalmente outro e intimamente próximo. Espero que vocês tenham gostado de explorar esse tema tão profundo. É um assunto que nos faz pensar sobre a linguagem, a fé e o mistério que envolve o divino. O que você achou mais interessante sobre o nome YHWH? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Gostaríamos muito de ler suas reflexões. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com alguém que também possa se interessar e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima!